Senhor, meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui trazendo mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Nessa oportunidade, eu quero falar com os irmãos sobre as 3 formas que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas. Eu quero dar leitura aqui no texto que se encontra em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Queridos, as 3 formas que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas, ela tem a ver antes, no momento e durante a nossa salvação. Durante o processo no qual Jesus ele prometeu que o Espírito Santo estaria presente para que pudesse ser o nosso ajudador, o Consolador amado. Então, antes da nossa conversão, Ele está conosco. Jesus ele diz aqui aos seus discípulos que o Espírito da verdade, ele habitaria com os seus discípulos. Então, amados, quando nós estamos nos aproximando de Deus, quando o Espírito, até mesmo antes de nós aceitarmos a Jesus como Salvador, o Espírito ele já está trabalhando conosco. É Ele que coloca as pessoas corretas no momento certo na sua vida e na minha também, assim aconteceu, quando nós nem ideia temos do que é viver com Deus. O Espírito Santo ele prepara todas as coisas para que nós possamos aceitar a Cristo. É por isso que muitas vezes, no momento em que nós tomamos a decisão de seguir a Cristo e aceitá-lo como nosso Senhor, nós tomamos essa decisão com tanta certeza, porque o Espírito Santo ele já esteve trabalhando em nós durante todo o processo, até que alguém, inspirado e tocado pelo Espírito Santo, nos convida para aceitar esse ser maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus. Então nós vemos que o Espírito de Deus ele está conosco até mesmo antes de nós recebermos a Jesus. A primeira forma em que ele trabalha conosco é conosco. Ele está trabalhando em todas as coisas que nos levará até o dia em que nós aceitamos a Jesus como Salvador. E você deve lembrar dessa etapa. Quando você sentia em seu coração que devia tomar uma decisão, que devia mudar o rumo de sua vida, mas muitas vezes não conseguia. E foi o Espírito de Deus que trabalhou em nós para que hoje nós pudéssemos dizer quão bom foi aceitar o Senhor em nossas vidas. Então a primeira forma, ele trabalha conosco. A segunda forma está aqui nesse mesmo texto que Jesus diz, no versículo 17, porque habita convosco e estará em vós. Então a primeira forma, ele está conosco. A segunda forma que o Espírito Santo trabalha e opera em nossas vidas é quando ele está em nós. Depois que nós tomamos a decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem e habita em nosso interior. Então é nesse momento que ele começa a transformar a nossa vida. É que ele vê a nossa necessidade e ele vai até o profundo do nosso ser. E tem mais, quando ele está dentro de nós, até mesmo aquilo que nós não conseguimos dizer a Deus, através de palavras em nossas orações, a Bíblia diz em Romanos 8, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dentro, ele nos conhece tanto, que ele se encarrega de levar a Deus tudo aquilo que nós precisamos, mas não conseguimos pedir da melhor forma ao nosso Senhor. Então é a segunda forma, quando ele está em nós. Agora, a terceira forma, talvez essa é uma das formas que nós devemos almejar dia e noite, pedir ao Senhor: Senhor, complete a obra do teu Espírito em mim.
Porque muitas pessoas se estacionam nessa obra maravilhosa e muito importante, que é a obra transformadora do Espírito de Deus em nós. Mas a Bíblia diz, ali em Lucas, antes do Senhor subir aos céus, ele pediu aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder de Deus. E depois o próprio Lucas, ali no capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, ele confirma essa palavra e diz, e assim disse o Senhor, que não estava aos homens o direito de exigir uma resposta, porque ali eles perguntavam sobre os tempos, sobre as estações em que ele restauraria todas as coisas. E Jesus disse, não vos convém saber as épocas ou estações que pelo meu Pai foram determinadas, mas uma coisa vos digo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e aí então poderão sair para serem minhas testemunhas. Querido, o Espírito Santo, a terceira forma que ele trabalha em nós é quando ele vem sobre nós.